Moraes abre última fase antes do julgamento, do processo contra Bolsonaro antes do julgamento. Que fase é essa? A fase das alegações finais. Agora é o seguinte, a defesa e a acusação vão fazer as suas alegações finais e é o último passo antes do julgamento. Teve a primeira coleta de provas, aí teve a fase de ouvir as testemunhas, depois veio a fase de ouvir os próprios réus, e aí depois abriu-se espaço para ainda coletar mais uma outra prova, fazer uma outra diligência, teve até a cariação, né? Pegou fogo, inclusive as acariações, foram 2. E acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais nenhuma perícia pedida por ninguém. Então, nessa sexta-feira, dia 27, Xandão encerrou essa fase do processo e abriu a próxima fase, que é a fase das alegações finais. Como é que conta esses prazos agora? Seguinte, o primeiro a ser julgado e o primeiro a apresentar as alegações finais é o Mauro Cid. Por quê? Porque ele é o delator, então ele vai ser apresentado primeiro. Então, de agora até 15 dias para frente, a Procuradoria-Geral da República tem prazo para apresentar os últimos argumentos, as últimas alegações, pedindo a condenação ou a absolvição dele. Vai pedir a condenação, óbvio, né? A condenação do Mauro Cid. Depois desse prazo, a defesa do Mauro Cid vai ter mais 15 dias para apresentar a sua defesa final, última, antes dos ministros julgarem. Depois desse prazo, a Procuradoria-Geral da República vai apresentar a denúncia contra os outros réus, os outros 7 réus do grupo crucial, que é esse grupo que vai ser julgado primeiro, é justamente as lideranças que vão ser julgadas primeiro. E depois, mais 15 dias para esses réus também apresentarem a sua defesa. Então, tem 45 dias aí de alegações finais, e esse prazo não para de contar agora no recesso, né? Julho, você sabe, tem recesso no judiciário, é férias. Recesso é férias. Mas enfim, nessas férias de julho, no recesso judicial, o prazo continua contando, por quê? Porque processo que tem réu preso tem prioridade, passa na frente na fila. E tem lá o Braga Neto que está preso e tem lá o Marcelo Câmara que também está preso. Aliás, o Marcelo Câmara não é desse grupo, estou falando bobagem aqui, tá? Ele faz parte de um outro grupo que ainda está num outro julgamento. Mas tem o Braga Neto que está preso, esse sim é do grupo crucial. E aí, a partir do fato dele estar preso, tem-se urgência no processo. Então, vai entrar dentro do período de recesso, os prazos contando, para apresentar alegações finais, a defesa, a acusação, e aí depois o que se espera? Que o julgamento seja marcado para o final de agosto ou início de setembro. É isso que estão calculando. O julgamento de Bolsonaro, no STF, sobre a trama golpista, deve ocorrer entre o fim de agosto e início de setembro, a matéria do jornal o Globo que faz justamente esse cálculo. Tem aí 45 dias, aí o processo fica concluído ou concluído para o julgamento, ainda tem que marcar a data do julgamento e certamente vai ser, por ser um julgamento que vai atrair muita atenção, também vai ter toda uma estrutura especial montada no Supremo Tribunal Federal para fazer esse julgamento, né? Então, enfim, leva uns dias para estrutura de segurança, principalmente, né? Porque você sabe, né? Bolsonarista maluco já apareceu um monte aí, até um que se explodiu na frente do STF. Então, por conta disso, certamente vai ter uma estrutura de segurança muito pesada nesse julgamento. Mas, e aí, vai preso em setembro, então, é isso? Não, gente, calma. E nesse período aí, entre agosto e setembro, ele deve ser condenado. Vai ser quando, inclusive, eu vou apresentar o programa aqui de smoking em comemoração a essa data. Agora, quando ele vai ser preso, demora mais um pouquinho. Por quê? Porque ele tem direito a alguns recursos dentro do Supremo Tribunal Federal. Embargos infringentes, embargos de declaração, embargo dos embargos, umas coisinhas que, embora não mudem a sentença, se ele for condenado, ele vai continuar condenado, isso atrasa o início do cumprimento da pena. Então, você dá aí um prazo de mais, 2, 3 meses para esses embargos, dos embargos, dos embargos, dos embargos, e aí o STF vai julgar tudo isso, não vai reconhecer nenhum embargo, porque o Bolsonaro vai ser cassado por excesso de provas. E aí sim, depois de concluir todas as tentativas de não ser preso, aí o Supremo Tribunal Federal manda Bolsonaro para a cadeia. Finalmente. Isso deve acontecer quando? Dezembro, janeiro do ano que vem, no mais tardar. Bem antes do período do processo eleitoral, que é justamente uma preocupação também, não deixar esse processo avançar para dentro do período eleitoral, porque senão vão fazer uma bagunça, vão fazer uma zoeira, tentando alegar perseguição e atrapalhar o processo eleitoral. Por conta disso, eu estou assim, chutando com base nos prazos processuais, nos prazos de recurso, né? E nessa ideia de que tem uma pressa para julgar logo. Então, por volta de dezembro, janeiro, a gente vai estar vendo Bolsonaro sendo preso. E aí sim, eu vou apresentar com uma roupa surpresa, que eu não vou contar, mas vou apresentar com uma roupa totalmente diferente esse dia em que Bolsonaro for finalmente para a cadeia. Que cheie logo esse dia, não vejo a hora de passar. Eu geralmente não gosto que o tempo passe rápido, mas dessa vez eu estou apressado, viu? Não vejo a hora desse dia chegar. Enfim, vamos seguir aqui. Tem mais notícia para comentar contigo. Opa, se o meu mouse deixar e ainda espirrou água no meu... Olha só,
STF amplia responsabilização das redes e apela ao Congresso por nova legislação. O Supremo Tribunal Federal regulamentou as redes. Tem muita gente com dúvida sobre como é que vai ficar esse negócio, então eu fui dar uma estudadinha aqui, dar uma lida em vários aspectos para entender. Bem ou mal, foi uma solução de meio termo, não era exatamente a solução mais radical que foi apresentada no Supremo Tribunal Federal, também não era a mais leve, que era não mexer em nada. Tem mexido sim. E aí tem gente criticando muito, dizendo, olha, mas o STF está legislando, não é papel do STF, né? Vamos analisar isso, tá? Olha só, por 8 votos a 3, STF decide que redes podem ser responsabilizadas por posts de usuários, em algumas circunstâncias. Pode sim, tá? A oposição, claro, ia reclamar, está criticando, né? Oposição critica a STF por responsabilizar redes por posts de usuários. A palavra que eles estão usando é censura, mas a gente vai entender, tem censura, tem risco de censura? Nós vamos entender essa história já já também. Google se manifesta após a STF apertar a regulação das redes. E aí, qual foi a manifestação do Google? Você se pergunta, né? Porque, poxa, é importante, é justamente os diretamente envolvidos. Eles disseram o seguinte: ao longo dos últimos meses, o Google vem manifestando suas preocupações sobre mudanças que podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. Estamos analisando a tese aprovada, em especial a ampliação dos casos de remoção mediante notificação, previstos no artigo 21, e os impactos dos nossos produtos. Continuamos abertos ao diálogo, ou seja, uma nota que não diz muita coisa, não reclama diretamente e já é um bom sinal. O Google também está enxergando isso como uma situação assim, dos males o menor para eles, né? Para eles. Por quê? Porque vão ter que ter obrigação de cuidar mais do que é postado nas redes sociais. Para o Brasil, vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Vamos aguardar para saber, mas a tendência é que alguns crimes que são sabidamente crimes, que são unanimemente crimes, que não tem discussão sobre se são crimes ou não, eles terão que ser retirados pelas redes sociais mediante notificação, mesmo sem ordem da justiça. E isso é uma das coisas que eu vou explicar também. Entenda a decisão do STF sobre a responsabilização das redes sociais. Vamos lá. Seguinte, vai funcionar assim. Hoje, como é que funciona? Eu faço um vídeo aqui, como eu estou fazendo esse aqui. Se alguém se sentir ofendido por alguma coisa que eu falei, essa pessoa vai entrar com uma ação na justiça. Ou vai primeiro me notificar para eu mesmo tirar o vídeo do ar. Se eu não quiser tirar o vídeo do ar, essa pessoa vai entrar com um processo na justiça pedindo para retirar esse vídeo do ar. Se a justiça mandar tirar o vídeo do ar, a plataforma é obrigada a tirar. Se ela não tirar, aí ela também vai assumir a mesma responsabilidade que eu, que produzi o conteúdo e postei. A rede social passa a ser responsável tanto quanto eu. Então, se lá na frente eu for condenado a pagar uma indenização, a rede social também vai ser condenada a pagar uma indenização. Por quê? Porque ela desobedeceu a ordem judicial. Se ela, ao contrário, aceitar a ordem judicial, tirar o conteúdo do ar, acabou, ela não se envolve. Eu ainda continuo respondendo por aquilo que ficou um tempo publicado. Mas a rede social não se envolve. Essa é a regra hoje, né? Existe uma situação específica que é imagens íntimas, imagens de pessoas em situações íntimas que foram filmadas, imagens de pessoas nuas, sei lá, sabe aquela coisa pornô de vingança? Então, esse tipo de situação, as redes sociais são obrigadas a retirar do ar, independentemente de notificação. Caiu lá, tem que tirar do ar, tá? Então, o robô ele já é programado para funcionar desse jeito, para identificar esse tipo de imagem e excluir. Por quê? Porque mesmo que não tenha ordem judicial, não precisa ter nem notificação. Esse tipo de conteúdo não é permitido na rede social. Até então é assim, tá? Qualquer outra remoção, só com ordem da justiça. Então, eu vi um conteúdo que eu achei que é criminoso, ou que é ofensivo, ou que me afeta, me ofende dentro de um jeito que está no Código Penal, tá? Uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Eu entro com um processo na justiça e aí a justiça manda ou não tirar esse material do ar. Como é que vai ficar a partir de agora? Tudo isso que eu falei é como é até hoje. Como é que vai ficar a partir de agora? Vai ficar da seguinte maneira: a lista de crimes que devem ser retirados do ar pela própria plataforma aumentou. Antes era só esse tipo de crime de veicular a imagem íntima de alguém. Agora tem condutas e atos antidemocráticos, crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, incitação à discriminação, seja ela racial, por origem, enfim, todo tipo de discriminação, que é o racismo, tá? Inclui aí no racismo a homofobia também. Incitação, crimes praticados contra a mulher, sabe? Crimes de ódio praticados contra as mulheres ou outros crimes de natureza feminicida, por exemplo. Também de vez em quando a gente vê determinados conteúdos sendo publicados ilegalmente. Tudo isso agora não vai depender de processo judicial para ser retirado do ar. Tem mais. Crimes sexuais contra pessoas vulneráveis ou pornografia infantil, crimes graves contra crianças e adolescentes, anúncios criminosos, isso aqui é importante, tá? Porque é o seguinte, se você impulsionar um anúncio e esse anúncio for levar as pessoas a serem vítimas de um crime,
a rede tem que identificar imediatamente e tirar fora. Senão ela assume também. Ela não pode permitir que um anúncio de um golpe seja publicado na sua rede. Porque hoje ela fatura muita grana com anúncio de golpe. Ela não tem obrigação de tirar. Vai passar a ter obrigação de tirar também. WhatsApp e e-mail, muda nada. Do jeito que é hoje, continua do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. Tá? Então é isso que muda. Aumentou a lista de crimes. Ah, mas ei, se eu falar mal de alguém aqui, se eu fazer uma crítica que esse político quiser derrubar meu vídeo, ele consegue? Não, não consegue. Por quê? Porque também continua valendo, para crimes contra a honra, continua valendo a ordem judicial. Então, calúnia, injúria, difamação, só retira o conteúdo judicial. Se não vier uma ordem judicial, não adianta notificar, não adianta espernear, que a rede social não é obrigada a tirar. E ela não se responsabiliza também nesse sentido. Por que isso é importante? Isso viabiliza o trabalho jornalístico, acima de tudo. Porque muitas vezes reportagens são publicadas com informações, com acusações contra outras pessoas, e até que aquilo seja julgado lá, eventualmente num processo lá na frente, e fique provado que era verdade, fica aquela insegurança jurídica para o próprio jornalista, que pode ser processado por calúnia, e muitas vezes acaba sendo processado por calúnia, o juiz manda tirar do ar. Então, se o juiz mandar tirar do ar, a plataforma é obrigada a tirar. Mas se ele não tiver uma ordem da justiça, ela não é obrigada. Isso é uma ferramenta para proteger a liberdade de expressão, para diminuir os riscos de censura. Agora, o primeiro item que é proibido, que as próprias redes sociais vão ter que tirar do ar, isso vai causar controvérsia, que é justamente condutas e atos antidemocráticos. Por quê? Porque, ok, a gente sabe que pedir intervenção militar é crime, então não pode. Tudo bem, ok. E agora, duvidar das urnas eletrônicas é ato antidemocrático ou não? Quem vai decidir isso? Isso vai gerar uma certa controvérsia. E é muito nisso também que a oposição, que os bolsonaristas estão se apegando. Por quê? Porque tudo que eles fazem na internet é mentir, atentar contra a democracia, né, atacar as instituições e atacar o sistema eleitoral. Ou seja, tudo que está sendo proibido que a própria rede social vai ter que tirar. O que pode acontecer? Ah, mas espera um pouquinho, se passar, porque a rede social ela cria um filtro lá para poder tirar esse conteúdo do ar automaticamente. Mas um ou outro pode passar. Acontece, né? Falha o filtro. Porque de repente você fez o conteúdo de um jeito que enganou o robô. E aí, a rede vai ter que pagar? Não, não vai ter que pagar. O que acontece? Ela só vai ser punida, penalizada, e é penalizada com multa, se ficar comprovado que ela não tomou o devido cuidado, que ela não fez o filtro. Mas se ela fez o filtro, se ela se preparou para tirar esse conteúdo do ar, e eventualmente um post ou outro passou por esse filtro, escapou, ela não vai ser responsabilizada. Porque ficou comprovado que ela tomou a previdência, mas obviamente não é infalível, não tem como ser infalível. Então, nesse caso, as redes sociais não serão responsabilizadas, ok? Só serão responsabilizadas se não estiverem tomando as providências. Todo ano, elas vão ter que apresentar relatórios mostrando quais as providências que elas estão tomando para poder eliminar esse tipo de conteúdo criminoso. Eu queria te dar um recado da renda extra, meu amigo. Seguinte, tá precisando de ganhar uma grana a mais? Então olha só essa mensagem aqui. O Carlos tem emprego, tá? Trabalha numa fábrica, mas ele falou, pô, tô precisando de uma grana a mais. E ele conversou com o Clayson, ele entrou na parada e olha só, ele está conseguindo tirar $643 só trabalhando nas horas vagas, tá? Ele continua trabalhando na fábrica, $643, dá mais ou menos R$3.200 aproximadamente. E isso ele está fazendo de renda extra. Ele trabalha na fábrica sabe, o dia inteiro e aí quando chega em casa à noitinha, vai trabalhar no celular, no computador, um trampo online. Muito bom esse trabalho, tá? É trabalho garantido para quem realmente quer trabalhar. Não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é curso de vender curso, não é nada disso. São oportunidades reais que você precisa conhecer. Tem uma outra mensagem aqui do Paulo Rodrigues, está há 4 meses se dedicando a isso. Olha quanto que ele já está conseguindo tirar, $2.000, $2.154, isso dá mais ou menos R$11.000 por mês. E ele nem é o que está ganhando mais, viu? Olha só a Cláudia Oliveira, ela até brinca, vou tacar fogo na minha carteira de trabalho, pediu demissão do emprego, porque já está ganhando super bem. $3.134, isso dá mais ou menos R$16.000, quase R$17.000 por mês. Tá? Ela está faturando. Então, se você quiser conhecer, saber o que fazer para poder conhecer as oportunidades para trabalhar online, 100% home office da sua casa, aqui tem um link na descrição, ó, o primeiro link de cima, clica lá, vai abrir uma conversa com o Clayson, você vai poder acompanhar que o Clayson vai te mandar 3 aulas grátis para você assistir e você vai perceber se aquilo serve para você ou não. Se servir para você, cai para dentro, tem muita gente mudando de vida e mudando de vida em todos os sentidos, tá? Financeiramente, mas em termos de qualidade de vida também, porque trabalhar dentro de casa, meu amigo, minha amiga, trabalhar no seu computador, sem ter que enfrentar escala 6x1, sem ter que enfrentar chefe chato, sem ter que enfrentar ônibus lotado, metrô lotado, trânsito intenso para ir trabalhar e voltar, é uma maravilha. Então, se você quiser, clica no link na descrição, conversa com o Clayson e pede para ele as 3 aulas grátis que você vai ver se serve para você. A oportunidade está aqui, ó, bem aqui embaixo. Não perde não, viu?
É isso. E ó, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia brasileira e mundial. E eu peço para você deixar o engajamento, né? De repente você não curtiu lá no começo do vídeo, não sabia se ia gostar. De repente, se você está aqui até agora é porque gostou. Então deixa aí o like, faz essa gentileza. Deixa um comentário sobre alguns dos assuntos que a gente tratou aqui nesse vídeo, tá bom? Um abração para você. Tchau.